enxergar além da dificuldade, além da luta, além do problema, além da situação que você enfrenta hoje, porque além disso tudo, o Senhor tem a vitória para entregar a você. E Samuel teve a visão. No capítulo 3, que nós lemos aqui, o versículo 19, se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler aí. A Bíblia diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E o Senhor disse a Samuel: é o Senhor. E disse-lhe a Samuel: é o Senhor, e que o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Meu irmão, é tão bonito quando Deus é com o homem e quando Deus é com a mulher. Sabe por quê? Porque aquele que tem Deus na sua vida é aquele que não só anda com Deus, mas aquele que tem comunhão com Deus, e Deus anda com ele. Ele não se deixa vencer diante das dificuldades, ele não se prostra diante dos problemas, ele não murmura, ele glorifica independente da situação dele. Porque nós precisamos entender que eu estou aqui esta noite, você está aqui esta noite, não porque Deus fez alguma coisa por você, não porque Deus vai fazer alguma coisa por você. Você está aqui esta noite porque Deus é Deus, Ele deseja ser adorado por você nesta noite. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui sobre a visão é o seguinte: é que a visão, e aquele que tem visão, ele consegue entender que Deus está no controle da vida dele. Quem tem a visão de Deus aqui nessa noite? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem a certeza que Deus está no controle da sua vida? Pode dizer um amém bem forte? Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. E aquele que tem a visão, ele tem esse controle. A Bíblia nos conta uma história, lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, que o profeta do Senhor, Eliseu, ele estava juntamente com o seu servo ali. Eliseu tinha a visão de Deus, e o seu servo não tinha a visão de Deus. E de repente chegou o exército inimigo e cercou a casa onde eles estavam. E pela madrugada aquele jovem se levanta, abre a janela e vê um grande exército, um poderoso exército cercando ali a casa. Aquele jovem desesperado, porque ele não tinha visão de Deus ainda. Ele acorda o profeta e diz: olha, é o nosso fim, não tem mais jeito. O profeta diz: por que você está dizendo isso? Olha ali o profeta naquela janela. E quando o profeta olhou para aquele grande exército, que era um grande problema, o profeta não se desesperou, ele tinha visão de Deus. Ele olhou para aquele jovem, aprendiz de profeta, e falou assim: vamos orar ao Senhor. Talvez aquele jovem poderia dizer assim: mas Eliseu, de que vai adiantar a oração numa hora dessa, quando nós estamos cercados dos inimigos? De que vai adiantar a oração num momento como este, se os inimigos estão todos armados? Sabe, meu irmão, quando você está diante de um grande problema, e chega o pastor para você, chega a irmã, chega o irmão e fala: não, irmã, vamos orar, e você dentro de você diz assim: não adianta orar. Adianta sim, meu querido. Oração pode mudar tudo. Quando você faz, mas quando você ora, é Deus que faz por você. A oração muda a situação, a oração muda adversidades, a oração tem poder para mudar a história de uma nação, a oração tem poder para mudar a história de uma família, a oração tem poder para mudar a tua história aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aí o profeta faz uma oração, ele ora, e ele foi muito sábio na sua oração. Ele disse assim: Senhor, eu sei que tu estás comigo, mas ele não sabe. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Irmãos, o profeta acabou de orar, o moço foi de novo na janela, e qual foi a surpresa do moço? O exército inimigo estava lá ainda, mas diante do exército inimigo tinha um maior exército, um grande e poderoso exército. Era o exército do Deus vivo, do Deus poderoso, daquele que entra na batalha e não perde, daquele que faz o que fala e fala daquilo que faz, daquele que tem poder para levantar o caído e tem poder também para derrubar aquele que se exalta a si mesmo. É para isso que serve a visão. Quando
dentro de você, você que tem visão, você conhece o teu Deus, você sabe que vale a pena sim. Se você não tivesse com Jesus, estaria sendo muito pior do que você imagina. A visão serve para isso, para abrir os nossos olhos, para enxergarmos que Deus está no controle das nossas vidas. Segundo aspecto, ainda dentro disso aqui que eu vejo interessante, é que na vida de um outro profeta também aconteceu uma situação similar a esta. O profeta profetizou para o rei de Israel, chamado Acabe, que não iria chover. E durante 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que não caiu uma gota d'água sobre a face da terra. Mas o profeta era homem de Deus, e ele orou ao Senhor, e ele disse: